Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio demite Wagner Mancini tardiamente, já foi tarde, mas o diretor também tinha que ter saído. Você vai conferir os bastidores dessa história. E o clube já negocia com o novo técnico, você já vai saber quem ele é. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Futebol brasileiro, ele não cansa de surpreender, né? Mas a gente já meio que espera e tudo mais, mesmo assim os caras se esforçam, porque o Wagner Mancini, demitido do Grêmio nesta segunda-feira, nesse começo de semana, de forma invicta e líder do Campeonato Gaúcho, ele só acabou caindo no timing errado, né? Assim como o Silvinho no Corinthians, que talvez já se imaginávamos, né, já imaginávamos, né, que não seria o técnico suficiente para a temporada, mas como que você vai demitir um treinador que classificou o time para a fase de grupos? Aí depois de uma derrota no Clássico, ele acabou caindo com apenas 3 jogos. No caso do Mancini é mais surreal ainda, porque o Mancini rebaixou o Grêmio. Ah, mas ele não rebaixou. Claro que ele não rebaixou porque tem toda uma campanha. E eu sou contra aqueles que dizem que o Felipão rebaixou. A campanha do Felipão não era ruim. Era uma campanha de meio de tabela, ora bolas. E o Grêmio terminou como 18º colocado. Então, o Felipão, não sei se tivesse continuado, se ele teria salvo o Grêmio. O fato é que não botem na conta do Felipão. O Felipão caiu por outros motivos. Agora, o Thiago Nunes sim, né? Em 24 pontos disputados, ele conquistou apenas 2 nos primeiros 8 jogos. Aí não deu mais para recuperar. No caso do Wagner Mancini, que pega numa reta final, ele não conseguiu salvar o time, foi rebaixado junto com todo o elenco, não foi só o Wagner Mancini, é óbvio que tem um contexto do clube, da diretoria, dos jogadores, é óbvio que tem todo um combo, mas ele era o comandante, e ele não conseguiu salvar o Grêmio. Como prêmio ele recebeu o quê? A manutenção para 2022. Ele e o senhor Denis Abraão, que é aquele dirigente ultrapassado, né, raiz, como as pessoas gostam de chamar, que chegou com o pé na porta no vestiário, batendo em cima da mesa, dizendo o Grêmio não vai cair, com aqueles discursos vazios, ultrapassados, né, com cheiro de mofo. Pois é, esse cara também foi mantido para 2022. Ou seja, o Grêmio não aprendeu nada com o que aconteceu. O Denis Abraão não conseguiu dar a tranquilidade que o clube precisava naquele momento e o Wagner Mancini não deu qualidade técnica ao time. Ou seja, os dois caíram. E o que aconteceu? Eles foram mantidos. Então já se sabia que o Wagner Mancini não conseguiria ter boa sequência em 2022. Mas os gênios renovaram o seu contrato, né? Mantiveram ele para 2022, porque na verdade o contrato dele já era até o fim de 2022, e esperaram 3, 4 jogos dos titulares para demitir o cara depois das vaias contra o Juventude, porque o time não apresentou nada mais uma vez, né? Nada. É claro que é começo de temporada, é claro que tem todas as atenuantes possíveis, mas ele cai pelos 5 meses, né? Ele não cai pelos 3, 4 jogos. Só que o que me surpreende é você ter mantido o cara de uma temporada para outra. É um amadorismo, é um festival de amadorismo que a gente tenta explicar e não consegue. Enfim, o Wagner Mancini está fora do Grêmio. Realmente, ele não tinha a menor condição de treinar um time do tamanho do Grêmio, com as aspirações do Grêmio, com as necessidades do Grêmio, e ainda vai para a coletiva e destaca a evolução do time. Depois ele se justificou, dizendo que evolução não significa que ele esteja satisfeito, mas ele está comparando o time em relação aos últimos jogos. O Grêmio é líder do Gauchão, mas não conseguiu ganhar do vice-lanterna, que é o Juventude, que está na Série A. O Juventude que historicamente foi um freguês do Grêmio. O Grêmio não conseguiu ganhar do Juventude, só para vocês terem uma ideia. Aí depois do empate, claro, ele sofreu vaias e o Denis Abraão vai para a entrevista coletiva com a cara de pau para dizer que quem demitiu o Mancini foi a torcida, que ele sofreu uma grande pressão popular. Pois é, o Wagner Mancini, que foi mantido com o aval do Denis Abraão, agora o Denis Abraão vai para a entrevista coletiva depois de aprovar o trabalho do Mancini, depois de dizer que ele fez um grande trabalho, que não foi ele que rebaixou, que não sei o quê, que ele é um grande cara. Depois de ter aprovado o Mancini, ele chega pro outro ano e tem que demitir o Mancini e bota na conta da torcida, porque ele foi demitido por uma pressão, ele não conseguiria ter tranquilidade, pois que saísse também, porque o Denis Abraão em nada acrescentou e acrescenta para o futebol do Grêmio, mas aparentemente ele vai permanecer. E o técnico que ele queria desde sempre era o Roger Machado. E aí a gente já avança e eu até mudo o semblante, né? Tô suando aqui, até começo a ficar um pouco mais tranquilo para falar do Roger Machado. Que aí sim o Grêmio acertaria se contratasse o Roger e já está negociando com o treinador, já está tentando a sua contratação. Muitos torcedores, alguns de rede social, né? Então, nossa, mas o Roger recusou o Grêmio em 2021 e tá errado. Com a barca afundando no meio do campeonato. Aí o presidente liga para ele com aquela chantagem emocional, mas Roger, precisamos de ti, você é ídolo e tudo mais.
Desculpa, o Roger é profissional. E enquanto esteve no Grêmio, sempre foi profissional, jogando e treinando. O Roger é o melhor nome possível. E eu, na pele do Roger, também não teria pegado o Grêmio em 2021. Então não me venham com essa conversinha de que não perdoamos o Roger por ter recusado. Que bom que ele recusou, né? Que bom. Porque senão, sabe-se lá o que teria acontecido nessa reta final. E ainda mais no meio de temporada, ele ter que resgatar um time que estava caindo, com os jogadores com a bala emocional lá embaixo. Agora é diferente. Embora a pré-temporada já tivesse passado, e esse é o grande absurdo de você demitir, manter um técnico para depois demitir 3, 4 jogos depois, o Roger ainda tem todo o ano pela frente, numa disputa de Série B, e que também precisa, digamos, se recuperar na carreira. O momento é dos estrangeiros no Brasil, né? Os brasileiros não estão sendo nem cogitados. E o Roger Machado, depois da sua passagem pelo Bahia, nessa virada de ano, sequer foi cotado em algum clube. Algum zum aqui no Atlético Paranaense, no Corinthians, aquela coisa toda, mas nunca foi um nome certo, nunca negociou com nenhum outro clube. Então, no Grêmio, onde ele conhece, onde ele montou a base daquela equipe vitoriosa que inicia em 2016, onde ele se formou como técnico, inclusive, como auxiliar durante muitos anos, e é uma múmia de faixas, de tantas faixas, é um dos maiores vencedores da história do Grêmio, ele e o Danley, de tantos títulos que eles acumularam, e por conhecer futebol, ele ainda precisa de uma afirmação, porque ele treinou Palmeiras, treinou Atlético Mineiro, tem o estadual com o Galo, mas sempre se coloca essa marca no Roger, né? Que ele não conquistou nenhum grande título, que ele fracassa nas equipes. Ele começou a carreira de técnico faz pouco tempo. Então eu acho que ele está precisando de um trabalho de afirmação. Se ele conseguiu acesso com o Grêmio, pode ser que ele volte para o mercado com outra valorização e até conduza o Grêmio a uma condição muito melhor do que aqui está. Vai ter trabalho, né? Porque ele vai encontrar dirigentes que realmente não tem na sua base o profissionalismo, e o Roger é um cara muito profissional. Agora, eu torço muito para que dê certo, o Grêmio já está negociando com ele, com seu empresário, para que a coisa aconteça. Você sabe, eu tenho amizade com o Roger, eu torço muito pelo sucesso dele, conversei com ele rapidamente, mas ele, como muito discreto, não me revelou nada. Só agradeceu a torcida porque eu desejei a ele sucesso, seja no Grêmio, seja onde for, e torço mesmo, aí é afora a amizade. Eu torço pelo sucesso do Roger porque eu sei do caráter dele, sei do profissionalismo dele, sei do que ele pode fazer com o Grêmio. Por isso, a minha torcida para que ele acerte. Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, esqueçam. Pelos dois lados. Nem o Grêmio procurou o Renato, nem o Grêmio queria o Renato agora e nem o Renato quer voltar ao Grêmio agora. Em algum momento isso vai acontecer, né, gente? O Renato vai voltar pro Grêmio. É o maior ídolo da história. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Mas isso não partiu do Renato nesse momento. O Renato disse que não voltaria agora e nem da diretoria. A diretoria também nem colocou o Renato como ficha 1. A ficha 1, o plano A, é Roger Machado. E eu assino embaixo. Tomara que feche o quanto antes para que a gente tenha uma chance de respirar em 2022, porque depois do que eu vi contra o Juventude, eu só pensava o seguinte: meu Deus do céu, o ano vai ser longo. Ele continuará sendo longo, mas eu agora consigo ver um horizonte. Se for o Roger, consigo ver um horizonte. E depois que o Grêmio anunciar o Roger, tomara que confirme o Roger, eu volto aqui para fazer um outro vídeo e aí a gente projeta de que forma o Roger pode desenvolver o seu trabalho no Grêmio. Beleza? O que vocês acharam da saída do Mancini, da chegada do Roger? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!